E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gil Henrique. Já roubei, já comecei aqui na frente. E é isso, seja muito bem-vindo no meu barraco, no meu Com certeza, é um apartamento. prazer, mano. E a gente montou esse cenário aqui improvisado para gravar esse Isso aí. conteúdo para vocês. Um conteúdo mais sobre a vida pessoal ao todo, tá? Desde a parte de desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo também, que é nós dois somos empresários, mesmo jovens, já abrimos nossa empresa. E vamos lá, Gil, entendendo mais a parte sua pessoal primeiro, irmão. Quando que você viu assim que você, pô, criou aquele gosto de querer se desenvolver, de querer empreender? Eu quero entender primeiro a parte de desenvolvimento pessoal. Então, como que você começou a entender que você teria que melhorar sua questão de, pô, mental, Aham. espiritual todo? Sim. Gente, cada um tem uma caminhada em sua própria vida, certo? A minha começou desde pequeno. Então, eu sempre tive, eu acho que você também devia ser assim. Mano, eu sempre tive essa visão de que, cara, eu quero conquistar tudo que eu conseguir. Eu sempre pensava, ficava pensando assim, cara, eu vou ter 15 Lamborghini na minha garagem, quando eu era pequenininho, tá ligado? E isso foi se desenvolvendo, cara, eu comecei a. Eu estudava, né? Com 10 anos eu já estudava para fazer concurso, então, assim, eu sempre fui muito incentivado pela minha mãe e sempre corri atrás, mano. Sempre quis correr atrás. Então, desde pequeno eu já corri atrás de algum objetivo. Porque, assim, eu sou uma pessoa que, se eu fico parado e eu não tenho clareza na minha vida, eu fico depressivo. Pô, igual eu. Não que eu fico depressivo, né? Não vamos levar assim ao pé da letra. Mas eu Fica preciso, agoniado, eu né? preciso ter movimento na minha vida. Então, assim, às vezes quando eu paro, eu fico um tempo parado, mano. E demora de voltar, mas assim, eu sempre preciso de ter movimento. E com 10 eu já comecei a estudar, comecei a me preparar. É, mas, cara, o ponto de virada mesmo foi no dia 13 de janeiro de 2024. Poxa, tenho notado, eu não Eu tenho tinha. anotado. Eu não tenho, Eu velho. tenho anotado. Foi no dia, cara, que eu olhei pra minha vida e eu tinha acabado de voltar pra Curitiba. Eu passei um tempo em Cianorte e tal, longe de tudo. E quando eu voltei, mano, eu falei assim, cara, eu preciso mudar de vida. E não porque a minha vida tava muito ruim ou algo do tipo, mas porque, cara, eu era uma pessoa, uma criança, um adolescente de 14 anos, e eu falei, cara, se eu começar a me preparar aqui agora, se eu não começar a me preparar agora, eu não vou conseguir o que eu quero pra minha vida, que é viver o extraordinário. E eu sempre quis isso pra mim. Sempre. Autocobrança desde pequeno. Autocobrança. Então, assim, cara, eu falei, eu tenho que começar. Aí eu peguei o celular e eu já tinha essa visão antes, né? Mas foi ali que realmente eu quis mudar. Eu conversei com a minha mãe e falei assim, cara, eu quero fazer um projeto de 30 dias e começar a gravar, mostrar nos stories, porque se eu começar a mostrar nos stories, eu vou começar a me autocobrar, porque as pessoas vão estar vendo. E a partir do momento que as pessoas veem, você não quer ser criticado, você quer ser perfeito, certo? Então Exato. comecei com um projeto de 30 dias, que era aquela coisa, sem errar, tal, sem Eu fiz também procrastinar, esses enfim, dias, pô. você deve ter... sim, eu tô ligado. E depois eu vou dar um contexto maior sobre ele, mas esse foi o ponto de virada. Foi aí que eu comecei a gravar stories, foi aí que eu comecei a realmente me comunicar. Se você for olhar essas stories, eu não falava tão bem assim, mas eu fui me desenvolvendo e começar a influenciar as pessoas positivamente, né? Então, quando eu comecei a gravar story, eu comecei a falar com o meu público que não existia, porque eram meus amigos, comecei influenciando essas pequenas pessoas. As pessoas. Você tem que dar valor no pequeno público, Você né? começa e depois Sim. bom você se torna. Então, cara, comecei com isso aí, comecei a gravar conteúdo e comecei a querer agregar a vida das pessoas. Eu tinha a visão em mim, cara, eu vou estourar, eu vou explodir, eu tenho certeza, é só questão de tempo. Porque eu comecei a gravar vídeo e eu comecei a tocar no coração das pessoas. Então, tipo assim, Impactar. o primeiro vídeo que eu gravei, eu lembro até hoje, Deus e o Universo te colocou aqui no meu vídeo, porque ele tem uma mensagem. Mano, o meu primeiro vídeo, eu já comecei com o pé na porta, cara. E eu sabia que era questão de tempo, então eu postei um vídeo um dia sobre mindset milionário, que, que inclusive cresceu com muita crítica, porque eu também, a minha jornada de crescimento na internet foi com base de crítica, a maioria Pô, a minha delas. também foi um pouco, mas E tem como não criticar então, também, né, pois pô? é, Porque né? querendo ou não, a gente tá, vamos Você dizer tá assim, exposto a isso, a né? gente tá disposto e também exposto, né, e disposto também, mas a gente, pô, começou muito mais novo do que a maioria. Isso. Quando falamos de empreendedores, o cara tá lá com 40, 60 É, anos de idade, a gente tá com 16, então. entendeu? E aí, cara, quando eu comecei a fazer esses conteúdos de lifestyle, de mindset milionário e tal, eu comecei a receber muita crítica. Mas eu falava assim, cara, o dia que eu comecei a ter hater é que eu vou ficar feliz pra caralho. E eu comecei, mano, comecei. Explodiu o primeiro vídeo, aí depois foi um atrás do outro, né? E depois disso, eu postando story e tal, falei, cara, eu vou bater 100 mil seguidores até o final do ano.
Tem um bilhete ali no meu quarto Cara, até final desse mês e pra bater. o pior é que eu não lembro se foi até o final do ano ou em 3 meses. Eu acho que foi em 3 meses. Aí muita gente falou assim, cara, não, isso aí você vai Você é ter que ganhar maluco. 13 mil seguidores por mês. Não deu 2 meses, Gui. Não deu 3 meses, estava lá. 100 mil. 120, 130, 140. E, cara, eu tava falando, velho, tá dando certo, eu tenho público, eu tenho pessoas que gostam de mim, e se eu tenho isso, eu tenho poder. E eu sempre fui muito vidrado nisso, tá ligado? Tipo, e eu comecei a pensar assim, né? E, cara, naquela etapa, eu tava muito em alto marketing digital. Então, com 14 anos, nas minhas férias de junho, então há 2 anos atrás, tava em alta isso e eu comecei a. Eu também tinha muito público jovem que tinha interesse nessa parte. Assim como você fez a sua reunião hoje, cara, eu fiquei pensando, mano, que tesão, mano. Que saudade de quando eu fazia essa Colocamos porra. Puta 60 que pariu. pessoas ao vivo. 70 pessoas ao vivo, mano. Aí eu com um público assim, naquela época eu tava com 70 mil, né? 70K. Aí eu peguei, vou fazer essa merda então. O cara me ligou e falou assim: Ô, não sei o que, eu fiz tantos milhões de faturamento, eu sou o bichão e vamos fazer essa porra. Então eu falei: então vamos fazer. No final era tudo enganação desse cara, tomei um monte de golpe pra ele, mas faz parte. Aí, cara, eu fazia isso, eu colocava 120, 130 pessoas, tá ligado? Por aula. E comecei a dar aula, mano. E tinha aula que eu nem sabia o que eu ia explicar. E eu, tipo assim, aprendia um pouco antes. E o que eu não sabia eu inventava. E todo mundo, caralho. Porque também as pessoas não tinham noção do que era marketing digital. Entendeu? E eu, tipo, não, eu com firmeza, com autoridade, as pessoas confiavam em mim. E de fato eu tinha experiência, porque eu já tinha aberto a loja de dropship no dia 13 de janeiro, que eu esqueci de mencionar. Pô, E. sabe tudo decor. Eu sei. E, cara, aí eu fui fazendo isso aí, consegui uns 40 alunos, vendia R$ 49. Foi a primeira vez, assim, que eu realmente consegui levantar um caixa com 14 anos. Primeira vez que eu vi dinheiro na minha frente. Mas, cara, quando começou a pingar aquilo, quando começou a pingar, irmão, e ainda tinha porcentagem de outras pessoas envolvidas no meio. Eu falei, cara, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Isso com autocobrança desde pequeno, né? Isso é muito Eu penso pouco. pra mim e falo, pô, eu queria ter. Meu jeito, assim, Sim, ruim é de querer ter o que um cara de 40 anos exato, bem sucedido tem, eu exato. querer ter com E 16, eu tá fiz ligado? um lançamento Michuruca, fiz no Discord, colocando esse povo, consegui converter uma galera. E, mano, quando eu peguei assim pra ver, mano, eu falei, cara, eu fiz 7 dias de lançamento pra isso aqui? Eu Não, tava tá esperando errado. muito mais. Tá errado. Então, eu fiquei assim tal, aí no final, cara, entreguei muito pouco nesse lançamento, inclusive eu quero fazer algum mais pra frente, entregar valor de verdade. E depois disso, mano, como continuei gravando vídeo, continuei e tal, virou o ano, parei de gravar por alguns assuntos. Querendo ou não, quando a gente está exposto na internet, uma coisa muito importante que eu acho que tem grande significado na minha vida é que a internet acaba deixando as pessoas doentes, cara. E assim, mesmo que a gente tá ali e a gente tá vendo todos esses comentários e de fato não foi esses comentários que me fizeram parar de gravar conteúdo, e sim eu mesmo, né, mas isso vai ficando no teu inconsciente, tá ligado? E querendo ou não, todo dia quando você tá ali na internet, você acaba alimentando uma imagem perfeita de si mesmo. E eu acabei criando uma dissonância de quem eu era do que tinha na internet. Então na internet eu era o cara perfeito, o cara disciplinado, o cara isso, Só isso e que não tava aquilo. acontecendo isso. Não, muitas coisas estavam acontecendo. Mas eu, tipo assim, Não, as tipo, coisas que, por exemplo, o seu ruins, lado profissional ali tava bem, sim, mas o pessoal não tava tanto quanto o exato, profissional. exato. Sim. Então assim, ao ponto de você falar algumas coisas, se colocar em alguns ambientes que você não acredita, que você não gosta, porque você precisa seguir aquela imagem profissional. Então eu comecei a querer viver esse alter ego. E isso é uma coisa, cara, extremamente pessoal, que na verdade é a primeira vez que eu tô abrindo na internet, que eu tô abrindo pra você. E a gente tem que saber separar as coisas. Mas eu acabei sendo muito influenciado também por conta disso. Então, mano, eu acabei me colocando nesses ambientes, acabei fazendo coisas que eu não acreditava, falando coisas, enfim. E eu comecei a fazer coisas que eram contrárias Do que você dizia. ao que eu dizia. Então, tipo assim, eu comecei a conhecer algumas coisas e foi isso. Mas eu sempre. A única coisa que não mudou de mim, porque eu tinha essa noção.
Eu sempre Você mudo era muito. consciente, igual Sempre eu. tive essa noção. Eu mudo muito na minha vida. Então, tipo assim, eu penso, cara, daqui a alguns anos eu vou estar completamente diferente do que eu sou hoje. Mas uma coisa em mim nunca muda. Nunca. Que é a vontade de ser extraordinário. A ambição. Nunca. Nunca sai de mim. Desde pequeno, mano. Todo mundo falava, não, é evento canônico, já já ele vai desistir. Eu só fiquei um tempo fora construindo coisa de verdade. Porque agora, parça, agora não tem mais. Agora eu considero pra mim que a minha adolescência acabou. Eu não tenho mais vontade de fazer merda, de sair, de ficar saindo direto pra rolê, essas coisas. Eu tô centrado no que eu preciso É fazer. aquela parada de, tipo assim, a gente sabia que tinha que fazer uma coisa, só que a gente não colocava aquilo como prioridade Sim, total, entendeu? total. Eu Então, também assim, entrei nisso agora, assim, de querer fazer grana, entendeu? quando você desliga, Pô, mano, é a como gente se. tá num Puta sábado de merda. noite no apartamento, não tem ninguém, minha família tem outra cidade, ele Sim. tá com a família em outra cidade também. Então, tipo, é coisa que a gente tem que sacrificar pra realmente atingir o nível que a gente quer. E, pô, acabei de sair de uma aula de 2 horas ali falando, já estamos Então, gravando de novo. Então, mas tipo, querendo ou não, mano, isso é bom, né, cara? é, É bom, mano. a pressão, É movimento, eu o gosto disso. movimento, as coisas acontecendo, sabe? Então isso me deixa. Pô, é desgastante fisicamente pra caramba, mas mentalmente, É pô, você gostoso. tá. Entendeu? Você tá Você tá chegando. fazendo a roda Você tá girar. fazendo o bagulho girar. E Entendeu? mano, você já percebeu, tipo, quando você realmente, tipo, vira a chave, assim? É como se tudo apagasse e você só visse uma coisa na sua frente, você tivesse clareza. Pô, isso eu pensei comigo voltando esses dias da academia. Eu falei, cara, que merda que eu tava fazendo esses dias atrás, saindo no dia de semana pra, pô, algum rolê ou algum lugarzinho que eu ia. É, Que merda. Tipo, e já tendo a consciência, tá? E já sim. fazendo dinheiro, mas, pô, se eu colocar prioridade máxima total nisso daqui, meu faturamento X vai pra o YX, entendeu? Cara, Então, pô, é falta de colocar as coisas como prioridade total. Às vezes eu sim. postei um vídeo aqui falando assim, não tem como ter equilíbrio. Não tem como você se alimentar da forma certa, dormir da forma certa, se seu único objetivo e você precisa fazer dinheiro. Se tu tá na merda, tu tá fudido, sem dinheiro, e tu quer manter uma vida normal, tu tá louco. Tu tem que quebrar algumas coisas pra focar tipo assim, total naquilo que você quer, entendeu? Sim. E naquilo que você precisa. E, cara, algumas vezes é que assim, eu sempre busco muito aproveitar o momento, e foda-se o resto. Mas algumas vezes eu já pensei, mano, o que eu tô fazendo aqui, mano? Assim, será que eu realmente queria. Por exemplo, você falou na tua live uma coisa que eu achei muito importante. Cara, você tem que pensar no futuro. Tipo, mano, se eu fosse uma pessoa milionária, eu estaria aqui. Por exemplo, se eu tivesse. Mano, se eu fosse multimilionário, se eu tivesse tudo, se eu tivesse carro a rodo, mano, se eu tivesse. Pudesse fazer o que eu quisesse. Eu estaria aqui agora, nesse momento? Eu estaria vestido, se comunicando dessa Sim, forma. dessa maneira. Então, você precisa agir dessa maneira e pensar dessa maneira para se tornar dessa maneira. Não tem como. Não tem como você ser essas duas coisas. Certo? Então, essa é uma coisa que eu coloquei na minha vida. E eu tirei um ano pra mim. E 2024. Eu saí da internet, saí de Curitiba, fiquei um ano na praia, consegui me desintoxicar. E comecei a viver minha vida, mano. Só que quando eu cheguei lá, eu tava muito desestruturado, eu tava sem clareza. Eu sou uma pessoa que preciso de clareza pra fazer as coisas. Do que tá acontecendo. Sim. E eu, cara, eu comecei a ficar muito improdutivo, fazendo nada. Só que a minha mãe chegou em mim assim e falou assim: Ô parceiro, se você não arranjar um trabalho agora, você tá fudido na minha mão. Aí eu falei assim: ah, beleza então. E ela queria que eu trabalhasse na padaria ou de caixa de mercado. E ela tava falando: você vai pra eu pedir emprego. Eu falei: fechou. Beleza. Só que eu falei, cara, eu sei, hoje eu sei fazer muita coisa. Eu tenho autoridade em criação de conteúdo, eu sei editar vídeo, eu sei fazer tráfego pago, eu sei fazer tudo. Falei, cara, eu saí de porta em porta oferecendo serviço de gestão de marketing, cara. E eu fui, algumas vezes não fui recebido tal, mas eu cheguei numa barbearia, a barbearia Palazzo, conversei com a atendente lá, e, e ela falou que, o Mark não tá aqui e tal, cara, aquela mulher me ajudou num tanto. Eu cheguei lá, depois fiz uma reunião com eles tal, ele gostou de mim, pediu pra eu fazer um vídeo lá, fiz um vídeo pra ele, o cara curtiu, contratou meu serviço de marketing. E, tipo assim, antes de você chegar a esse ponto, de você ir até lá, você fica, porra, mano, você fica com medo. E, tipo Igual, assim, por exemplo, fiz a live ali hoje, mas eu você fiquei teve aquele medo, pensando, sim. o que será que eu vou falar? E se eu gaguejar? Ou Só antes que de dar daí uma palestra, isso acontece eu muito, sim. consegui voltar, tipo assim, aquele estado de ansiedade, por exemplo, como eu expliquei, é o futuro, é o que Aham. pode acontecer. A gente fica muito ansioso pelo que pode acontecer. Só que hoje eu tô conseguindo resetar essa parte e voltar pro presente. Então tá, o que que tá acontecendo agora? Tá, eu tô com a tela aqui, eu tô com, pô, 2 pessoas do meu lado, beleza. Então eu Aham. volto pro presente, eu volto o meu consciente pro que realmente importa, Sim, porque o agora tá acontecendo. sim, exato. Então essa parada de ficar pensando muito no futuro e não saber controlar como você deve parar isso,
pô, é algo que é afetante pra caramba, a ansiedade fica muito maior. E eu consegui desbloquear isso em mim essa última semana agora. Quer saber como que você faz pra resolver isso? Seja retardado. Retardado, não pensa, faz. Tipo Exato. assim, quando você reduz o que Seu você nível de precisa pensamento. fazer a coisas insignificantes, você consegue fazer. Coisa simples, que você Sim, sabe que você tem é tipo potencial. assim, cara, eu não preciso chegar lá e dar uma palestra. Dá um passo pra frente, meu. Dá um passo. Fala uma palavra. Pega no microfone. Depois daquilo, cara, a partir do momento que eu pego no microfone, eu me acalmo. É incrível. Antes de dar uma palestra, antes de fazer qualquer coisa, Você mano, fica ansioso. fica ansioso. Eu pego no microfone e me acalmo. E a minha primeira palestra deu aos 14 anos, né? Que foi num colégio público. Coaching. Falei um monte de coisa de desenvolvimento pessoal, enfim, consegui agregar, reter o público. E, cara, eu cheguei num colégio assim que, meu, é um colégio público de. Deixa eu ver se eu me lembro o nome. Não vou me lembrar o nome, mas é uma cidade bem pequena lá Curitiba? de Perto de Curitiba? É. Tijucas do Sul. Caramba. Tijucas do Sul. 30 mil habitantes. Cheguei lá, os mano com cordão de ouro, as gurias tudo assim, tá ligado? Mizunão no pé, ciclone. Eu falei, puta, fudeu. Eu aqui, um playboyzão do Centro Cívico de Curitiba, estudando em escola particular, vou chegar aqui, vou falar pra esses caras, você vaiado, mano. Você vaiado? O que eu vou falar pra eles? E aí, cara, a primeira coisa que eu falei quando eu peguei o microfone, eu falei assim, família, não falei assim, né? Mas eu falei assim, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês aqui hoje é que eu não vim aqui cagar regra na vida de ninguém. Mas se eu puder fazer com que uma pessoa aqui volte pra casa diferente, eu vou ter cumprido o meu papel. Ponto. Todo mundo abaixou. Todo mundo Esse ficou. cara é louco. Mano, é como se tivesse. Eu tava ligado? escutando um bagulho de podcast e é realmente. Eu não sei se você tinha consciência na época. Na época não, né? Por 2 anos atrás, mas consciência que uma palestra realmente tem que começar com algo impactante. Depois a Sim, tem que ser um apresentação soco na cara, mano. tem que ser, tipo assim, algo Tipo pra assim, reter já os caras. quem Caramba, você é? Foda-se quem você é. Ninguém quer saber quem você é. mas algo ali é A top. pessoa, ela quer o quê? Ela quer saber se você. Ela vai Querer saber quem decidir você é se ela vai depois do que comprar a você. sua ideia ou não quando tu abrir a boca. Exato. Ou quando simplesmente você entrou na sala, a tua postura, a forma com que você se veste, com que você se porta, com que você fala, tudo isso diz sobre você. Isso é posicionamento. Posicionamento é o que você falou. Então, cara, eu acho muita idiotice pessoas que chegam e falam que não importa a roupa que você tá vestindo, você vai ser. Não vai, mano. Você vai ser Pô, você tratado compraria diferente. mais fácil de um cara que tá de Ferrari ou de um cara que tá de Não, Lambo? pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ou de um E, cara que tá de terno ou de um cara sim, que tá, pô, qualquer jeito, chinelão. e cara, o que eu tava falando, você tem que ser idiota ao nível de você pegar o microfone na mão e sair falando. Então, assim, foi o que eu fiz. Eu falei, cara, esquece, eu só vou entrar nessa barbearia e vou falar isso. E você tem que aprender a desligar a tua Eu cabeça, tenho uma cara. pergunta. Isso tem muito controle mental envolvido. Agora eu quero saber, como que você, essa questão de, tipo assim, a gente ser muito jovem ainda, a gente tem aquela cabeça de eu vou fazer acontecer e dane-se, dá errado, mas a gente, querendo ou não, tem um certo ego em cima disso. Sim. E como que você lida quando algo de você, pô, planejou há meses, meses, nem necessariamente meses, mas dias, você planejou para aquilo acontecer de tal forma, mas dá tudo errado. O que que você fala para si mesmo? Como que você pensa? Qual que é a Cara, sua visão sobre isso? quando alguma coisa não sai como planejado, é porque eu planejei errado. E eu sempre, cara, eu Pô, coloco a culpa em mim. Eu sou assim. a culpa é toda minha. A culpa é toda minha. Então, assim, se eu planejei e não deu certo, foi porque eu fiz alguma coisa de Absurdo. errado. E as pessoas, elas não costumam fazer isso, tá ligado? Costumam terceirizar a culpa. Então, não, a culpa foi disso, a culpa foi daquilo. Não, cara, a culpa foi minha, mano. Foi toda minha. Tipo assim, eu posso ter perdido uma noite de sono. Eu posso ter, sei lá, perdido um horário. E isso acarretou no meu resultado Uma final. coisa Então a culpa foi minha, é mano. top. A questão é, aquilo que a gente tem controle, a culpa é toda nossa. Aquilo que a gente não consegue ter controle são, por exemplo, coisas que, Que a pô, gente tem que a gente aceitar. não tem que aceitar e não tem Sim. que ligar pra A o gente que tem que se aconteceu. preocupar com as coisas que a gente não consegue, que a gente consegue controlar. E as coisas que a gente não consegue controlar, por que se preocupar? E Muitas pessoas sim, ficam se preocupando nas coisas que elas não podem controlar de fato. sim, eu já tive muitos planos, cara, que não deram certo, mas assim, eu sei que se não deu certo é porque eu não fui o suficiente. Aprendizado. Eu Aprendizado. levo a vida como não tem como perder. Você Não só tem tem como perder. como ganhar ou aprender.
se você não parar, claro. Cara, muito bom. Você Eu só vou usar essa. Vou colocar essa no meu... você só fracassa se você parar, porque todos os problemas, ele é uma oportunidade de aprendizado. Então, pô, enfrentando, por exemplo, um problemaço, webinar. Cara, querendo ou não, tem que ter script, tem que ter tudo. E quando Sim. você não tem isso, você, pô, desenvolve a habilidade de querer saber mais como que cria um script de webinar. Então, você aprende. Sim. Entendeu? Então, mesma coisa com palestra e outras coisas. Então, ou você ganha ou você aprende. Caso você desista, você fracassou. Mas caso não, você não perde. Pois Você é. sempre ganha ou aprende. Então é aquela coisa, mano. Eu nunca desisti. Eu tirei um tempo pra mim. Eu nunca Aquela parada de desisto. recomeçar é Nunca. algo que Eu vou atrás você do que volta eu melhor. quero até eu conseguir. Eu só paro quando eu conseguir, mano. Tanto é que eu só parei de gravar vídeo quando eu atingi minha meta. Então, né? Não que, enfim, mas assim, esse ano eu fui de porta em porta e tal, abordei algumas pessoas, fiz network, consegui fazer marketing para e-commerce também, para, como que fala? Salão de beleza. Na verdade, foi uma conexão do caralho. Eu conheci a mulher do salão de beleza, conheci a que fazia marketing pra lá, ela saiu, eu entrei. Aí eu conheci a dona do salão de beleza, que tinha uma sociedade com uma mulher que tinha roupa de loja de roupa, mano, muita coisa. Então uma coisa vai Network. levando a outra. Mas você consegue compreender, cara. Entenda isso, pelo menos. Se você conseguir tirar uma coisa dessa reunião, desse podcast, Mini podcast. desse mini podcast. Se eu não tivesse entrado naquele salão de beleza ou naquela barbearia, eu nunca teria feito isso. Eu nunca teria conhecido essas pessoas, eu nunca teria tido oportunidades, eu nunca teria aprendido, eu nunca teria sido indicado. Então, vai e faz. Vai e faz. Tipo assim, isso não é coisa de coach. Não é coisa de coach, é pra vida, mano. Eu levo isso pra mim. Você tem que planejar o que você controla. Como a sorte vai te atingir se você não se expõe à sorte? Pô, brabo essa. Sair na rua. O simples fato de você sair na rua, você já está se expondo. O simples fato de você pegar um pacote de paçoca e sair na rua abordando pessoa é melhor do que você ficar em casa sem fazer nada. Você está entendendo que você tem que usar o que você tem e o que você pode fazer a seu favor? Foi isso que eu fiz. Aquele ano, eu atendi diversos clientes com gestão de marketing, diversos não, alguns com um ticket um pouco mais elevado. E enquanto esse ano estava passando, a marca de cosméticos estava ficando pronta, pai. Aqui E a você gente nem é dono falou. praticamente, né? Eu não sou dono, né? Você é Eu um trabalho sócio. com a marca. Eu ajudei a fundar a marca, eu ajudei a estruturar todos os processos comerciais, o sistema ERP, fiz o site de e-commerce. Lembra lá atrás? Dia 13 de janeiro, que eu fiz a loja de dropshipping que deu errado. Foi um aprendizado, não deu errado. Não foi um fracasso. Eu usei agora. Estruturei tudo isso. As vendas eu estou estruturando para escalar de verdade, utilizar as melhores estratégias do mercado, como automação de inteligência artificial. Mano, funil de vendas, tudo para fazer acontecer. E não como, sei lá, o que muitas pessoas acabaram vendendo na internet em uma coisa que eu comprei, que foi, sei lá, fazer um anúncio frio na internet, que uma pessoa vai entrar numa página fria e vai comprar um produto frio. Isso não existe. Não existe. Não existe. Em um mundo de ilusão, as pessoas só querem uma conexão real. Em um mundo onde tudo é inteligência artificial, as pessoas querem um real. Tá ligado? Então, O simples fato de eu criar uma live, colocar Sim, todo mundo na Meet, na isso vez foi do do caralho, YouTube, foi é do mais caralho. conexão do que, por exemplo, jogar Sim. todo mundo pro YouTube, pô. YouTube, querendo ou não, é qualquer pessoa tem acesso. Então Agora, é uma isso. live na Meet exclusiva, ninguém tem acesso. Sim, pois é. E Exclusividade. foi isso que eu compreendi. Você tem que criar conexão e é isso que eu quero gerar para minha marca, para minha empresa. Não ser apenas uma marca de cosméticos, e sim uma empresa que vai transformar o mercado de dermocosméticos, que vai transformar o faturamento de esteticistas, de clínica de estética. Esse é o meu propósito. Então eu tenho alinhado o que eu quero. Vou vender um pote com creme? Nem fodendo. O que eu quero vender é uma transformação, certo? Então, cara, essa empresa ela ficou sendo preparada por um tempo. Tem burocracia pra caralho. Eu tive que me desdobrar para aprender a fazer coisa. Tipo assim, ela demorou, né? Então, assim, tem todo um processo. Você tem que fazer a confecção dos produtos, você tem que ter contato com o fornecedor, com o que vai produzir o produto, com os princípios ativos, a embalagem, o rótulo. É um rolo Então, do assim, caramba. isso é uma empresa de verdade, é uma empresa estruturada, não é um papinho de vender e-book, por exemplo. Não que isso não vai dar resultado, não estou querendo dizer isso. Mas você vê que isso realmente tem uma estrutura, isso realmente tem um valor agregado. E é isso que você precisa buscar na sua vida, certo? Então, depois de confeccionar tudo isso, eu aprendi tanta coisa com essa empresa que hoje eu tenho propriedade para falar, eu sou um empresário. Porque hoje eu sei muito mais sobre finanças, eu sei muito mais sobre tributação, muito mais sobre administração, tá ligado? Tudo, por exemplo, a precificação dos produtos. Cada centavo do que é gasto na empresa tem que estar lá dentro.
Só que as pessoas que querem abrir empresa não sabem fazer sistema, não sabem fazer ABC, tá ligado? Sim. Então, assim, você tem que ter tudo certo, fazer um negócio alinhado, porque hoje o mercado quer isso. E se você não proporciona isso, se você não tem essa estrutura, você não vende. Então é sobre isso. Então, assim, você vê que tudo isso é um processo. Eu não quero dizer que foi um processo, porque eu ainda não atingi o que eu quero, certo? Quero deixar bem claro. Pô, Não estamos no vou. início ainda. Eu tô no início. Início, isso é só o início. Não vou expor dados de faturamento ainda, não vou expor o quanto a gente gasta, o quanto investe na empresa, mas vocês podem assistir isso de longe. Se você quer ver, segue no Instagram, @lojabiocena. Me segue também, você que tá vendo isso já me segue, né? Mas enfim. As pessoas vão enxergar esse passo a passo. Porque demora para você estruturar uma empresa dessa, você precisa investir muito, mano. Pô, eu sou fundador do Centro de Evolução, né? Que é uma empresa de implementação de IA para agendamento e atendimento, gestão de tráfego, social media, design e consultorias de implementação de processo comercial. E, pô, tô com ela desde 2024, desde o início, e a gente tá 1 ano e meio ativo. Então, aprendi muito, quebrei muita cabeça, mas empresas eu entendi hoje que é sobre o processo. Se você não tem algo bem definido, que cada coisa acontece dentro da sua empresa. Exatamente, mano, você tem a visão, cara. É exatamente sobre isso. Você tem que ter uma clareza de como os processos empresariais vão correr. Pô, eu sei meu ICP, que é o perfil de cliente ideal, eu sei quando que ele vem para minha base, eu sei quanto de faturamento aquele lead tem, quem ele é, o que que ele faz, quais que são as dores dele, os desejos, tudo isso anotado no processo comercial da empresa. Por quê? Porque o meu cliente, ele é o ponto principal da minha empresa. A empresa, ela só funciona com o quê? Vendas. Então, é o ponto principal. O objetivo da minha empresa é vender. O meu objetivo é administrar o que está acontecendo. Exato. Então, funcionário, receita, pagamentos, etc. Então, desde tudo isso, eu deixo anotado. Desde quando que eu faturo, desde quanto que eu gasto, desde quando... E você tem que se desdobrar, mano, pra aprender tudo. Tudo. Então, como eu tava dizendo, isso foi um processo longo. Muito longo. E eu sei que eu ainda vou aprender muita coisa que eu não sei de nada, que eu não sou ninguém nesse mercado. Porra. Não sou ninguém. Mas tá... Vamos dizer assim, oceano pra explorar. Então, eu não fico tirando vantagem, eu não fico falando nada, eu falo do que eu sei, do que eu faço, do que eu experiencio, certo? Então, de acordo com isso, eu busco sempre aprender o máximo que eu puder. Então, estruturar tudo, cara, da empresa me fez criar uma bagagem absurda, tá ligado? E pô, isso com 16 Sim, anos, com 17. 16 anos, eu sei, tipo assim, coisa que os moleques da minha idade só quer saber de fumar, beber, sair em festa. Não que eu, tipo, nunca fiz essas coisas, não, mas eu acredito que a gente tem que ter um equilíbrio. O conhecimento que a gente teve hoje, tem pessoas que conseguiu com 40 anos. Com 40 anos. 30 anos de idade. 40 anos. Então, assim, tudo isso que a gente tá falando, tudo isso que eu estou falando para vocês, volta na mesma questão, que é a questão de você se expor e viver a vida, mano. Então, assim, se você não se coloca nessa posição, se você não tem coragem de iniciar, de ir lá e fazer, de viver o momento, você não vai ter essa bagagem. Então a gente é o quê? O que nós somos? Nós somos a nossa biologia, a nossa personalidade, e a gente é o que a gente experienciou. O que diz sobre você é isso. São as suas experiências de vida. Então, cara, se a gente for começar a falar sobre isso, eu fico 3 horas conversando, então eu vou resumir bastante aqui. Quanto mais experiências de vida você tiver, melhor para você. Mas você precisa saber filtrar para você não acabar se perdendo nesse meio. Hoje eu tenho a ciência de que talvez se não fosse por família, se não fosse por essas coisas, eu não seria o que eu sou hoje. Eu sempre fui incentivado, eu sempre tive isso, por mais que eu tivesse essa vontade de vencer, mano, eu não sei o que eu seria hoje se não fosse pelo que eu experienciei na minha vida, pelos conselhos que as pessoas me deram e tudo isso. Mas assim, tudo isso faz parte de quê? De quem você é, ou seja, do meu carisma. Então, tudo que eu vivi, as minhas caminhadas, agregam em quem eu sou. Então, aonde eu quero chegar? Você precisa viver a vida e se expor a essas coisas. E ter coragem para dar o primeiro passo. Ponto. O começo é o mais difícil. A partir disso, as coisas vão se desdobrando. Comece e vai acontecendo. E bom você se torna. Exatamente. Então é isso. Vai finalizar? Quer finalizar dessa forma? Cara, na verdade, essa é a finalização. Essa é a minha experiência de vida, é isso que... O meu propósito é extrair da vida o máximo que eu puder, que ela puder proporcionar. Repito, o meu propósito é extrair da vida o máximo que ela puder proporcionar. Então, é sobre isso, é só isso que a gente vai levar pro caixão. São os momentos, são as experiências, são o que a gente deixa. Então, corra atrás de viver o que você sonha e de viver uma vida extraordinária. Para que lá no final
você não olhe para trás e se arrependa do que você construiu. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, e eu espero que você também não se arrependa. É uma mensagem motivacional, eu espero que você tenha aprendido coisas, enfim, conhecido um pouco mais sobre mim, porque na verdade esse vídeo foi podcast é sobre isso. E se você quer aprender sobre processos empresariais, se você quer aprender mais comigo, porque eu vou exemplificar, eu vou destrinchar tudo isso ainda para você, com o decorrer da minha caminhada, me acompanha. Porque a caminhada ainda é muito longa. Mas se você estiver comigo, vai ser muito mais prazeroso. Então, é sobre isso, pessoal. Se inscrevem. Se inscreve. Deixa nos comentários que Deixa vocês o like, isso aí. realmente viu que pode ser adaptado para a vida de vocês, Exato. o que realmente a gente agregou. O que te agregou, os melhores momentos desse vídeo, enfim. E é isso. E bora. Segue o meu parceiro Calvin Becker aqui, Calvin gigante. Becker, underline, só seguir. E vamos pra é cima. Isso. Bora. Falou.